Ela passa, a partir do momento que ela vai sofrendo essa discriminação, quando o transtorno está num ponto cego da família, a família não consegue entender o que está acontecendo, é um ponto cego, essa criança passa a ter uma série de problemas, ela se sente meio que marginalizada, então ela fica à parte, e ela começa a procurar um grupo de outras crianças para se relacionar, para acolher, né? que a acolham. E muitas vezes esse grupo que vai acolher é em cima de atividades que são mais fáceis para ela, naquele instante, que não requer tanta atenção, tanto cuidado, mas ela acaba se ligando, por exemplo, ao grupo dos bagunceiros, ao grupo dos piadistas, ao grupo dos que praticam bullying. Né? Por isso que a gente lê nas pesquisas que é uma grande relação, não é, do transtorno do TDAH, quando vai chegando na adolescência, vai caminhando para uma pré-adolescência, etc., com o transtorno de conduta. Porque como eu não consigo, eu estou com dificuldade de me integrar ao meio social, eu começo, então, me opor a esse meio social. É isso? Isso Muito mesmo. bem, ótimo. Eu acho que nós estamos fazendo um belo programa. A gente tem aqui muitas colocações de internautas pertinentes sobre o tema, sobre o programa que nós estamos fazendo. A gente agradece e pede que continuem participando, continuem enviando as suas mensagens, para que a gente vá fazendo um programa de acordo com os anseios que vocês têm sobre o nosso Descobrindo a Sua Mente. E nós temos um e-mail aqui que eu achei interessante, do Birajara Luiz. Ele diz assim: não é possível tratar de uma criança sem conhecê-la? Aí ele explica: apenas atendendo aos pais. Ou seja, eu entendo que o Birajara Luiz está falando é se é possível nós tratarmos, não é, dessa criança que tem um déficit de atenção, apenas orientando, apenas esclarecendo os pais. Isso é possível, Silene? Não. O tratamento efetivo da criança, não. Os pais precisam aprender também de forma educacional o que é hiperatividade, o que é o que seu filho tem, quais são os sintomas. Ser preparado para saber lidar com esta criança nas contingências dela, mas assim, a criança em si, sem ela estar vindo ao consultório, sem ela estar passando por todo um treinamento, fica muito difícil. Porque nós usamos dentro do consultório muitas técnicas. E essas técnicas é que levam a criança a aprender realmente a se reestruturar, a se autoconhecer e se autocontrolar. Entendi. Então, respondendo ao Birajara, o tratamento psicológico, ele pressupõe tanto uma orientação dos pais para entender o transtorno, como uma intervenção direta à criança para que ela aprenda a desenvolver um autocontrole, a lidar com as suas emoções, a diminuir a sua impulsividade. Não é isso? Muito bem. Eu gostaria também de fazer uma pergunta ao Tiago, se nós podemos encontrar o TDAH não só em crianças, mas em adolescentes, adultos. Como que você vê essa questão, Tiago? Os grandes estudos que pegaram crianças com TDAH e seguiram por anos essas crianças até elas virarem adultos, não são muitos esses estudos, mas os estudos importantes que temos desse jeito, né, chamados estudos de segmento, eles mostram que existe sim uma probabilidade, uma possibilidade desse TDAH ir se mantendo. Então, por mais que o meu cérebro estava se desenvolvendo e deu esse desajuste momentâneo na minha infância, uma parte vai continuar com esse desajuste, esse desarranjo neuroquímico e de vias neuronais na minha adolescência.
e mais uma partezinha ainda desses adolescentes vão virar adultos, né? E é muito interessante isso quando chega na fase adulta. Bom, da infância para a adolescência já tem uma mutação na forma do transtorno. Aquela coisa que era mais desatenta e um pouco hiperativa, aquela criança que não parava quieta, ela começa a fazer mais ou menos o que você disse, que é se associar em grupos, até por conta da exclusão. E aí essa criança tem a possibilidade, né? Não é que todas vão, mas existe essa possibilidade, e ela começa a ter outros transtornos comórbidos, ou seja, comórbidos associados. Então ele começa a ter um transtorno de conduta, que é aquele jovem que já não segue mais a conduta aceita pelo meio dele, começa a brigar na escola, começa a arranjar problema, aquele que vai fumar no banheiro escondido, aquele que depois mata a aula. Transtorno de conduta é um deles, mas a gente tem também o transtorno desafiante opositor, que é aquele adolescente que ele não aceita a autoridade, tudo que ele puder fazer com uma postura ativa de ir contra a autoridade, ele vai fazer. E outros transtornos. E quando esse adolescente que teve esses transtornos vai para a vida adulta junto com o TDAH, ele continua muito desorganizado e tem a possibilidade de virar um transtorno antissocial, que é o que a gente hoje considera como a psicopatia, né? Só que tem uma outra linha de adultos com TDAH, que é o sujeito que não passou por todo esse problema de grupos, de se envolver com briga e tudo mais, e que vai ser aquele adulto que com 20, 30 anos mais ou menos, ele descobre: putz, eu estou desorganizado na minha vida, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me organizar no meu dia a dia com as minhas tarefas, eu não consigo manter as minhas obrigações com a minha esposa, com meus filhos e tudo mais. E ele começa a falar: bom, eu tenho que me entender o que está acontecendo. Será que é estresse? Será que é ansiedade? Será que é depressão? E nessa ele começa a ver que é uma coisa que ele sempre teve. E aí ele começa a ir atrás desse déficit de atenção e hiperatividade. Bom, e aí ele percebe então que é uma dificuldade de controle do impulso, somada com uma dificuldade, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, de saber qual estímulo eu tenho que atender no momento certo. Então, quando o meu chefe fala comigo, eu tenho que resolver o que o meu chefe está falando comigo. Quando eu tenho que resolver um problema do banco, é o problema do banco. Só que esse adulto com déficit de atenção, em geral, ele não consegue priorizar. Ele é um adulto que ele tem essa desatenção basal, ele é uma pessoa que às vezes ele está um pouquinho fora, né? E além disso, ele fica com essa dificuldade de saber aonde eu priorizo a minha atenção. Muito bem. Silene, na experiência do consultório, você observa que quando os pais obtêm o diagnóstico, né, depois de fazer toda uma avaliação, testes, etc., tal, e os pais entendem o que o filho tem, o que a filha tem, né, isso, só o diagnóstico já muda a cabeça dos pais? Muda. Muda e muito, porque assim, os pais precisam entender que o que aquele filho tem não foi uma falta de educação, não foi uma falha na educação que os pais, porque gera muita culpa. Eu ter um filho que ele é rejeitado pela sociedade, ter um filho que tem dificuldades na aprendizagem, primeiro ponto que atinge são os próprios pais. Aonde eu falhei? O que foi que eu fiz de errado? Então, a partir do momento onde esse pai entende que realmente existe um transtorno, que é neurológico, que independe da educação, então isso traz aos pais uma paz muito grande. Quer dizer, você remove a culpa Isso. pelo que você está falando. Agora, eu quero saber de vocês dois o seguinte, qual é a origem do TDAH? O que causa o TDAH para uma pessoa ter o TDAH? Essa é a grande questão, né? Essa é a grande busca hoje, com experimentos de neuroimagem, com experimentos de eletroencefalograma, com experimentos de busca das redes neurais e compreensão. TDAH, hoje, para mim, eu tenho muito claro que ele é um déficit gerado no desenvolvimento do cérebro, né, por erros de sequenciamento de redes neuronais. Então, tentando explicar um pouquinho mais simples, eu diria assim,
que ele não é genético, ou seja, não é uma coisa que passa de pai para filho. Até pode ter pais e filhos que têm o TDAH, mas não é uma doença genética como a gente